Vencedores são ex-perdedores que se revoltaram contra o fracasso. Você já aprendeu nos últimos dias, nas últimas aulas. Se você ainda não assistiu às outras aulas, eu preciso que você volte lá, acompanhe essa sequência de 30 dias para sair do caos. Nós aprendemos sobre entender que você precisa admitir, que você precisa diminuir, que você precisa analisar. E hoje, o assunto da aula de hoje mas calma, antes de eu falar sobre o assunto de hoje, eu preciso que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam assistir esse conteúdo e deixe o seu comentário embaixo para que a gente possa analisar e também te ajudar nesse processo. Se você não tem caneta e papel, eu preciso que você pause o vídeo, volta lá, pega a caneta e papel para que você possa analisar e colocar no papel essa tomada de decisão. Nós orientamos nas últimas aulas que as pessoas comprassem um caderno e colocassem lá, né, os 30 dias para ela sair desse caos e ela pudesse montar um cronograma realmente de mudança de vida. O tema da aula de hoje é decisão. Você já entendeu todos esses processos e esses caminhos, mas de nada adianta você admitir que está na situação que está, diminuir o seu processo, analisar onde você errou e não tomar uma decisão. Sabe? Decidir que eu realmente quero mudar de vida. Porque você pode simplesmente desligar esse vídeo e continuar a sua vida, acelerando no meio do caos, no meio da situação, não parando até que um burnout te pare e te faça tomar uma decisão. Então a aula de hoje eu preciso tomar uma decisão para poder mudar de vida. Não é isso, Thiago? Exatamente. Essa decisão, partindo da pessoa, vai ser o que vai lhe dar força nos dias difíceis, porque no meio desse processo para sair do caos, vão ter dificuldades, vão ter dias difíceis, vai parecer que não está dando resultado, que não está adiantando nada, principalmente quando se fala do relacionamento, porque às vezes a pessoa está pensando em fazer a parte dela, mas a outra não está acompanhando. E ela fica esperando assim, se o outro vai mudar também, eu fiz isso, deixa eu esperar ver se o outro vai fazer. E quando não vem esse retorno de imediato, ele para. Mas tem uma coisa, você que está acompanhando a gente, que você está aprendendo aqui, como sair do caos. Você pode pedir ajuda profissional, e deve sim, existem momentos que você deve visitar um psiquiatra, um psicólogo, conversar com o líder espiritual, nos assistir, mas ninguém vai poder fazer uma coisa por você, que é a sua parte. A gente pode te ajudar, mas ninguém pode tomar o seu lugar e fazer aquilo que só você pode. Foi assim comigo, Anderson, quando eu comentei a experiência de que meu casamento estava com problemas, o homem, como sempre, ignora, acho que está tudo bem, e eu chego em casa e minha esposa chorando, uma das malas prontas, dando a entender que ia embora. Então, naquele momento, eu precisei tomar uma decisão. A decisão de que nunca mais nós vamos passar por isso de novo. Então, essa decisão é que foi a força de motivação para acalmar naquele momento e depois sentarmos. O que está acontecendo? O que está te incomodando? É isso aqui, eu vou mudar. Quais são os problemas? Olha, eu também me incomodo disso. Então, as soluções, a conversa veio depois. A decisão teve que vir primeiro. De dizer, eu nunca mais vou aceitar por isso. Me revolto contra a situação. Claro. Como eu, que ajudava as pessoas, inclusive, já falando de relacionamento ou em outras áreas, iria aceitar passar por aquilo, ver a minha esposa chorando daquela forma. Então essa decisão, aquela imagem na minha mente, nunca se apagou. Porque eu não quero vê-la nunca mais. É essa decisão, é essa imagem que me motiva a querer fazer melhor e a consertar, porque você sempre tem algo a mudar, a consertar, a trabalhar no relacionamento e no meu eu todos os dias. Exato. Uma vez o Márcio estava falando, não sei se você vai lembrar desse caso, Márcio, mas eu lembro que uma vez uma pessoa chegou na igreja, ele até faleceu, se não me engano, há pouco tempo atrás, e que ele já ia na igreja por diversas vezes, até um dia que você falou assim, peraí, vem aqui, você precisa decidir que você precisa mudar de vida. Você vai lembrar dessa história. Sim, sim. O que acontece com essa história? Era um amigo, na verdade, do meu pai, uma pessoa que tinha a idade para ser o meu pai, e ele chega e ele fala assim, eu não aguento mais
essa vida. Ele era usuário de drogas, estava com a família destruída. E ele conversando com meu pai, eu sou muito atrevido, eu ouvindo, quieto. Na hora que ele falou, preciso de ajuda, eu falei assim, você quer ajuda mesmo? Quero. Então você precisa decidir. E aí comecei a ajudar ele. Fui na casa dele, chamava ele, a gente ia orar, a gente ia para a igreja junto. Mas sempre ele tinha uma recaída. Até que um dia eu estava trabalhando numa casa que eu tenho e eu falei, senta aqui. E aí comecei a conversar com ele, puxei a orelha dele e falei com ele, você tem que tomar decisão. E ele ficou quieto, abaixou a cabeça, mas ele falou bem assim para mim, nunca mais eu vou usar droga. Ele decidiu. E daquele dia em diante, nunca mais ele usou. É um processo de decisão. O único problema das pessoas é que a gente geralmente quer culpar o outro. Então, por que a gente não toma a decisão? Porque a gente fala assim, não, mas é a ela que tem que decidir. Não, é o meu sócio que tem que decidir. A decisão nunca é nossa. A gente acha que a gente não precisa tomar uma atitude de mudança. E se a gente não toma uma atitude, a gente fica protelando isso nas nossas vidas e não avança. A gente pega um caso, por exemplo, do filho pródigo. É um exemplo disso. O filho pródigo viu a situação que ele está e falou assim, peraí, os servos na casa do meu pai, como é melhor do que eu? E eu estou aqui desejando a comida dos porcos. Quando ele fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai, se eu não me engano, a Bíblia fala assim, que ele tomou a decisão de voltar para casa, mesmo que fosse para ser empregado do pai. Peraí, não importa o status. Não importa. Lá, pelo menos, eu vou ter de comer. Ou seja, essa pessoa, o filho pródigo, ele toma uma decisão realmente de falar assim, ei, eu não quero mais essa vida para mim. E o que é interessante nessa história é porque o lado espiritual dele também estava errado. Estava ruim. Porque ele fala bem assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Aquela situação, ele já analisou a situação deles, que ele pecou, aquilo que a gente falou na aula passada, ele analisou. Pequei contra o céu, meu lado espiritual está mal, eu pequei contra ti, eu quebrei princípio. Quebrou princípio. Por isso que estava naquela situação. Mas ele reconheceu, naquele momento difícil, que ele precisava de Deus. E é o que eu sempre falo aqui. Não é uma questão de religião. Você que está nos ouvindo, não é uma questão de religião. É uma questão da nossa essência. A gente precisa de Deus. Porque é Deus que nos guia, que nos orienta, que fortalece o nosso espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Cuidamos muitas das vezes do corpo, da alma e deixamos o espírito de lado. Mas o filho pródigo não. Ele falou, pai, pequei contra o céu. Pequei contra Deus, eu quebrei um princípio divino. Porque você olha nas Escrituras, o que o Senhor vai trazer para nós é o quê? Honrar a família. Filho, honra o pai e a mãe. E aquele jovem não tinha honrado o seu pai, ele quebra o princípio. Por isso que ele vai estar naquela situação. Ele quebra o princípio quando? Quando ele pede a herança com o pai vivo. Ele está dizendo para o pai, você vivo ou morto, eu só quero o dinheiro. O que me interessa de você é o dinheiro que você tem. É o dinheiro. Então, porque nem o contato mais com vocês eu quero. Estou indo embora. Estou indo embora. Ele quebrou um princípio de Deus. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia que isso era errado diante de Deus. Quando ele está na pior, que ele faz a análise, ele reconhece que ele errou contra Deus. E aí fica mais fácil dele se aproximar da sua família. E tem um versículo que eu gosto muito em Malaquias, que Deus diz assim ao povo, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, primeiro a pessoa toma a atitude de vir a Deus. E aí então Deus vai intervir na vida dela. A decisão tem que partir da pessoa. Agora, não é porque ela vai buscar a ajuda de Deus que isso vai ser fácil. Deus não torna as coisas fáceis, torna as possíveis. Sim. A gente lembra do caso do cego de Jericó. Ele tomou a decisão de aproveitar a única oportunidade que ele teria de ser curado. Jesus passava próximo a ele na sua cidade. Ele começa a gritar, ele larga a capa, o único bem que ele tinha, e mesmo assim não tem quem o ajude. Pelo contrário,
que ele recebe a repreensão, pessoas que ele mandam parasse de calar. gritar, É isso aí. que ele estava incomodando. Jesus escutou, mas fez pouco caso intencionalmente, continuou a sua caminhada. Mas aí disse que não que ele parou de gritar e ficou reclamando com as pessoas que ninguém o ajudava. Ele gritava ainda mais alto. Ou seja, quanto mais difícil ficava, mais força ele fazia. Decidido Porque ele estava decidido a mudar de vida. que aquela era a única oportunidade que ele teria de mudar de vida. Não, por acaso, Jesus para, chama ele e faz o milagre que ele tanto precisa. E nos dias atuais, eu vi algo semelhante com uma mulher que eu acompanhei, que ela queria a transformação do seu casamento. Fui à casa dela, fiz visita ao casal, e realmente o marido dela era uma pessoa muito difícil. Mas assim, coisas terríveis que ela passava no relacionamento, era muito difícil. Mas aquela mulher era tão decidida que o casamento dela ia mudar, que você se animava de ver a atitude dela. Não era, tinha momentos que não era eu que a ajudava, ela que me ajudava, dizendo, eu estou bem, vai dar certo. Eu já vejo transformado. E a atitude dela era tão forte, e não foi rápido, tá? Levou mais de 5 anos, o processo todo, mas aquele marido foi transformado. Um dia, ele mesmo começa a buscar ajuda, vai ao pastor da igreja dela em secreto e pede para fazer uma surpresa, e ele então dá a oportunidade, e ela está no culto, esse homem chama a esposa e pede perdão na frente de todo mundo, de todas as coisas ruins que ele fazia. O que é o poder da decisão? Decisão. Se você pega todos os milagres bíblicos, dos mais extraordinários, todos, a maioria, passa por uma decisão de quem está em busca do milagre. Você pega a mulher Serofeniça, né? Pega a mulher Serofeniça. A mulher ouviu falar de Jesus. Não era nem judia. Não tinha obrigação de ter aquela fé. A mulher simplesmente bate de frente com Jesus. E Jesus fala, nem em Israel eu vi tamanha fé. Você pega o centurião, não, se apenas uma palavra, a minha filha, não lembro, vai ser curada. O meu servo vai ser curado. Você pega lá os meninos que pegaram um garoto e jogaram pelo telhado. Olha a decisão. Olha o tanto quanto essa pessoa está decidida realmente a mudar de vida. Você pega histórias, nossas histórias como o Walt Disney, por exemplo. Cara, você chega na Flórida hoje, a Flórida hoje ainda é um pântano. É um negócio que você olha lá, a terra não é boa. E, cara, o cara olhou para aquele lugar e falou assim, peraí, aqui eu vou criar um parque. E o cara escolheu, ele estava decidido que lá, mesmo vindo de todos os fracassos que ele teve, a Flórida não tem nada, cara. Nada. Nada movimenta, você pega Orlando ali, nada movimenta aquele lugar, a não ser o turismo e os parques. O cara estava decidido em fazer e o cara fez, morreu e a história e o business continua acontecendo lá. É o exemplo de Thomas Edison. Exato. Falhou mais de 900 vezes para descobrir a energia elétrica, para criar a primeira lâmpada. Mas ele não acertou ali, no 999. Ele tentaria mais 1.000, mais 2.000, mais 5.000. Porque ele estava decidido até dar certo. Não era que ele faria na tentativa. Ele estava decidido testar até dar certo a teoria dele. Exatamente. Ou você toma uma decisão de mudança, ou você vai a vida inteira encontrar culpados pela situação, pelo caos que você está vivendo. Ou você assume a rédea da sua vida e diga, eu vou mudar com você, sem você, com nós ou sem nós. Eu estou tomando a decisão de mudar realmente de vida. É uma decisão. Um amigo meu fala o seguinte, você sabe qual é o preço de um conselho? É a pessoa pedir. Senão, você entrega, você joga, porque a Bíblia fala sobre jogar pérolas aos porcos. Porque não importa o que você faz, não importa o que você fale, não importa as dicas que você dê, você pode colocar R$1 milhão na mão da pessoa. A pessoa não vai sair daquele caos que ela está, enquanto ela não decidir mudar de vida. Ou eu decido
de verdade ou é impossível eu conseguir mudar de vida. E é importante, Juan, Thiago, dela estar assistindo, porque a decisão que ela tomar e a atitude em cima de uma estratégia que ela fizer vai mudar a vida dela. Porque uma coisa que precisa acabar de uma vez por todas na vida dessa pessoa é o recomeço. Recomeço é uma palavra muito bonita. Exato. Mas tem gente que está sempre recomeçando. Sempre recomeçando a dieta. Sempre recomeçando um novo casamento. Sempre recomeçando um negócio. Quantas pessoas você conhece assim? E de 6 em 6 meses ela vem com uma ideia nova aqui para te apresentar. Então ela tem que parar de recomeçar. É preciso tomar decisão para realmente mudar e prosseguir. Vamos enfrentar outros problemas, venham outros desafios, mas esses aqui, de novo, esse caos novamente, essa situação que a gente assemelha aqui com a sala do jeito que está, não dá mais para essa pessoa passar. Você sabe por que isso acontece? O cara está sempre recomeçando, decide e a vida dele não anda. Por quê? Na próxima aula eu conto para vocês. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até amanhã, nosso quarto ou quinto? Quinto dia? Quinto dia da nossa série Saindo do Caos. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Até amanhã.